Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, que os familiares estejam bem também, tá? E vamos dar continuidade ao assunto de compressão em elementos estruturais metálicos, né, pessoal? Vale lembrar que a aula passada a gente viu um pouquinho da teoria, de como funciona o dimensionamento, a compressão, e nessa aula nós vamos fazer um exercício aí. Antes disso, eu queria dar uma dica para você acompanhar essa aula legal. A primeira dica é, eu queria que você abrisse a sua norma e pegasse um caderno também para anotar, tá? Eu já deixei no AVA, eu já deixei lá no ambiente virtual, eu coloquei uns videozinhos para você entender um pouco sobre flambagem e coloquei já o exercício que nós vamos fazer hoje. Então, baixem o exercício, peguem uma folha de caderno, abram a norma. Vale lembrar o seguinte, pessoal, hoje nós vamos usar 3 pontos da norma. Então, seria legal você utilizar um marcador. Então, ó, coloca aí o primeiro marcador para força de compressão é lá na página 43, no final dela, tá? Página 43 e 44 vai mostrar a força de compressão. Outros itens que a gente vai usar, que é para achar esse parâmetro Q e o parâmetro X, eles encontram-se no anexo F e no anexo E, tá? Ou melhor, no anexo E e no anexo F. Então coloque também o marca-página lá no anexo E e no anexo F, porque a gente vai ter que ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Então é melhor que você já tenha marcado. Quem tem computador apenas, tá só no notebook ou na sua CPU aí, eu aconselho fazer o seguinte, eu copiei e colei o arquivo 3 vezes. E aí eu fiquei com 3 arquivos de norma, e aí eu abri os 3, e um deles eu coloquei na página 43, o outro arquivo eu coloquei no anexo E e o outro no anexo F. Assim eu não preciso ficar indo e voltando, basta eu fazer um Alt Tab, né, alternar as abas, que eu vou conseguir chegar rapidamente onde eu quero. Beleza, pessoal? Deu para pegar essas dicas aí para você iniciar o bom estudo? Fazer um estudo legal? É hoje que você tem que aprender isso, hein? Porque nós vamos calcular e você vai ver que o processo é um pouquinho enjoado. Vamos lá, pessoal. Para calcular uma peça no estado limite último, né? A princípio a gente pensa que basta a peça não escoar, não é verdade? Então imagine que eu tenha esse pilar aqui, ó, e uma força de compressão nele, tá? E essa força de compressão, se a peça escoar, ela já não serve mais. Mas vale lembrar algo bastante interessante. Essa força de compressão, antes dela chegar na carga de escoamento, o que vai acontecer com essa lapiseira aqui? Ela vai flambar, ela vai sair de lado assim, ó. E esse sair de lado, a perda de estabilidade lateral, que a gente chama de flambagem. Então, pessoal, vale lembrar que no ELU não vai ser o escoamento que vai mandar. Por isso eu coloquei um X aqui, ó, nessa fórmula do escoamento, que é bem parecido com a fórmula de tração, porque a gente calculava na tração para não escoar, não era isso? Escoamento da seção bruta, lembra disso? Bom, mas esquece isso agora, vamos falar de compressão. Então, pessoal, para eu calcular a força de compressão resistente de cálculo, que é o NCRD, você vai encontrar na página 44 da sua apostila, eu preciso calcular, então, olha só o finalzinho dela, AG vezes FY sobre gama, isso é a mesma que a carga de escoamento, só que ela multiplica por 2 coeficientes. Um é o coeficiente Q e o outro é o coeficiente X, tá? E o que são esses coeficientes? A gente viu a aula passada, tá? Então o coeficiente X, ele vai incluir, aqui ele vai ser um coeficiente de redução, portanto menor que 1, maior que 0, tá? Que vai incluir os efeitos globais de primeira e segunda ordem e os efeitos de imperfeição, tal. Beleza? Então tá aqui, ó, efeitos globais devido a imperfeições de segunda ordem. Agora, e o parâmetro Q? Ele também é um parâmetro de redução, menor que 1, maior que 0, mas que incluirá os efeitos locais, ok? Beleza? E aí, anota uma coisa legal aí. O que é legal é o seguinte, para você determinar o parâmetro X, você vai precisar do anexo E, o anexo E, beleza? Anota aí, para determinar o parâmetro X, preciso do anexo E. Agora, para determinar o parâmetro Q, você vai precisar do anexo F. Beleza, pessoal? Isso é bastante importante você ter
colocar um marca-páginas na sua norma, porque na sua vida profissional é assim que você vai ter. Você vai ter uma situação, sabe lá se é compressão, se é tração, se é flexo-compressão, você precisa ir atrás dessas informações na norma. Só que a norma tem 300 páginas, você não pode perder esse tempo, então você tem uma norma organizada mostrando onde que é o dimensionamento da tração, a compressão, quais são os anexos que interessam para esses dimensionamentos. Legal, pessoal? Bom, tomei minha água aqui. Vamos continuar então. Pessoal, eu vou resolver um exercício. Vale lembrar que o parâmetro Q, se você olhar lá na norma, ele vai ser dado assim, Q é igual a QA vezes QS. E esse parâmetro QA e o QS, ele tem a ver com aquilo que a gente falou da aula passada, sobre os elementos AA e os elementos AL. Eu vou desenhar aqui, ó, um perfil estrutural conhecido como perfil I, né? Dá para enxergar, não dá para enxergar aí? Pessoal, esse perfil I, ele tem uma característica. Perceba que esse elemento do meio aqui, que a gente chama de alma, né? A alma do perfil I, ela é ligada na mesa desse lado e ligada na mesa desse lado. Então a alma, ela é apoiada de um lado e apoiada de outro. A alma é um elemento AA. E essa informação vai ser importante para a hora que a gente chegar lá no anexo F. Beleza? Já a mesa, pessoal, a consideração dela é que ela é feita o seguinte, percebe que ela é livre nessa extremidade, livre na outra e apoiada aqui no meio. Então ela é apoiada ali no meio e livre nas extremidades. Beleza? Então ela é um elemento AL, a aba aí, a mesa, perdão, desse perfil I, tá bom? Nós vamos precisar dessa informação. Agora, imagine que eu tenho um perfil, vou tentar rabiscar aqui também, pessoal, um perfil cantoneira. Tá vendo que o perfil cantoneira tem esse cara aqui, essa aba, que ela é livre desse lado e apoiada aqui? Então ela é um elemento AL. E o outro também é um elemento AL, não é verdade? Então toda vez que eu tiver um elemento, um perfil que tenha só elementos AL ou somente elementos AA, aí como é que funciona o parâmetro Q? Imagine que eu tenho o primeiro que só tenha elementos AA. Então eu vou lá e calculo no anexo E, o qual que vai ser o QA, tá? No anexo F, perdão. E já o QS, ele vai valer 1, porque você não tem elementos AL. Agora, e se for ao contrário? Professor, imagine que eu tenho uma cantoneira, só tem elementos AL. Como é que faz? Só tem elementos AL. Então é simples, pessoal. Eu vou determinar o QS lá na norma, no anexo F, mas o meu QA vai valer 1, porque não tem elemento deles, tá? Então ele vale 1. Então essa é uma consideração que está escrito lá no anexo E, se você no anexo F, perdão, tá? Se você olhar aí no item F.1.3, você vai ver o item A e o item B mostrando exatamente isso. Se a seção possuir apenas elementos AL, o Q ele é igual ao QS. Se a seção possuir apenas elementos AA, o Q é igual ao QA, tá? Beleza? Bom, e agora como calculo o QA e o QS? Só no exercício eu vou te mostrar. Bom, e o efeito X, que é do efeito global? O efeito X, gente, se você olhar lá na página 44 da sua norma, vai estar lá escrito fator de redução X, beleza? E aí esse fator de redução X, ele tem duas fórmulas aí, e que dependem de um lambda zero. Tá vendo? Tem duas fórmulas, depende de um lambda zero, e esse lambda zero depende de Q, de AG, de FY e de NE. NE, gente, é a carga de flambagem, tá? É a carga para esse elemento não flambar. É o que vai colocar aí esse efeito aí. Então, pessoal, esse efeito de flambagem no dimensionamento nosso, tá? Então, pessoal, por isso que eu disse que o parâmetro X, ele depende do anexo E. Por quê? Porque a carga de flambagem, ela tá lá no anexo E. E aí você vai ver que o elemento pode se flambar em torno do elemento X, em torno do eixo Y, pode flambar por torção e pode flambar por flexo-torção. Existem
4 maneiras de flambar aí o nosso perfil, pessoal. E é muito importante que você saiba mais ou menos a diferença entre elas. Por isso que eu postei os videozinhos para você acompanhar essa aula. Aqueles vídeos mostram mais ou menos esses tipos de flambagem. Lá só não tem a flambagem interna do eixo Y, mas acho que é fácil de você imaginar. É o contrário do eixo X. E lá mostra a flambagem por torção e por flexo-torção, tá? Então, pessoal, tá mais ou menos resumido a aula passada. Vamos começar o exercício. Você já baixou o exercício aí, não já baixou? Então, beleza, pessoal. Tá aqui o exercício, tá? A priori, eu fiz uma combinação de ações nesse exercício, mas ele já foi realizado lá. É o mesmo exercício de tração, né? Que a gente realizou nas aulas anteriores, né? É o mesmo exercício de tração, porém, pessoal, aqui a gente vai dimensionar para compressão, sabendo que a solicitação, ela é... Deixa eu pegar o enunciado aqui, pessoal, perdão, só um segundo, pegar o enunciado. Sabendo que a compressão é 40,4, tá? Tá escrito isso aí no exercício aí, 40,4, beleza? Eu fiz essa demonstração da combinação de ações também, porque o enunciado ele já diz direto, né? Deu 40,4 de compressão. E eu fiz o cálculo aqui para que você compreenda. Fiz o cálculo da tração também, esse você já tinha feito, esse não importa para o exercício, tá? Os esforços estão numerados, assim como já estava no da aula passada. Vale lembrar que a seção que a gente vai utilizar é a dupla cantoneira, 63 por 475. No exercício tem todas as propriedades geométricas, e essas propriedades geométricas vocês também vão encontrar nos perfis, nas tabelas de perfis da Gerdau e de outras empresas. Tá? Então é muito bom trabalhar com estrutura metálica, porque os parâmetros já vêm todos calculados. Você não vai ficar calculando o momento de inércia em X, o momento de inércia em Y. Você não vai precisar calcular o momento de torção, né? Isso você não vai precisar. Legal, pessoal? Já vai vir tudo bonitinho para você. Então vamos começar, pessoal. Vamos começar dimensionando o meu exercício com os elementos Q. Eu estou atrás do parâmetro Q. Então eu acabei não escrevendo isso aqui, ó. Então a primeira coisa que eu estou indo é atrás dos parâmetros Q. E é por ele que você deve começar, tá? Porque o parâmetro X, ele depende do parâmetro Q. Então, galera, você tem que começar pelo Q mesmo, tá? E aí, olha só, numa seção dupla cantoneira, pessoal, que tipo de elemento eu tenho? Bom, a cantoneira a gente viu que ela tem elementos AL só, né? Ela não tem elemento AA, beleza? Então, abre aí o anexo E. Abre o anexo E aí, pessoal. Você pode pausar o vídeo e ir procurando, mas abre aí o anexo E. Se você olhar as cargas de flambagem aqui, perdão, o anexo E não, falei besteira, pessoal. O anexo F, abriu o anexo F, tô falando besteira, perdão. O anexo F, abriu aí? Se você olhar o anexo F, vai na página 128. Achou a página 128? Tem uma tabelona aí, que está escrito assim, valores de B sobre T mínimo. Então eu vou te ensinar a calcular esse tal do parâmetro Q, tá? Beleza? Então como é que funciona? Olha só, nós temos uma dupla cantoneira. Então a primeira coisa que você tem que ir é nessa tabelona e encontrar a dupla cantoneira. E aí perceba que ela é um elemento AL, tá escrito aí na tabelinha, na coluna da esquerda. E depois a gente está no grupo 3, que está escrito abas de cantoneira simples ou múltiplas providas de chapas de travejamento, perdão. E então é esse o nosso caso, é uma dupla cantoneira, e a gente vai verificar a flambagem dessa mesa, tá? Dessa aba da cantoneira. Beleza, e a primeira coisa que ele pede pra gente calcular é um tal de B sobre T. B sobre T, gente, você pode entender como um índice de flambagem, tá? Um índice de esbeltez.
Lembra o índice de esbeltez que a gente calculava? Esse daqui é um índice de esbeltez pro elemento do perfil, né? Para a mesa só do perfil. Então, olha só, B sobre T, o que é B sobre T da nossa peça? Então, você vai lá no enunciado da questão e pega lá. O índice B é 63 milímetros, tá escrito aqui, ó, 63, tá olhando no enunciado da questão. E qual é o T? O T não é a espessura desse elemento? 475. Então, o meu B sobre T, eu vou até escrever aqui, ó, a minha esbeltez, ela vale 13,26. Beleza, pessoal? 13,26. Aí, o que eu tenho que fazer de acordo com a norma para calcular esse índice Q? Bom, olha só, nessa tabela, lá na norma, na tabela F.1, se a gente for lá nas cantoneiras simples, a gente tem um tal de B sobre T limite. Tá vendo? B sobre T limite. E ele é 0,45 de raiz de E sobre FY. Beleza? Deu para sacar isso aí? 0,45 raiz de E sobre FY. Então, pessoal, como é que faz essa conta aí? Faz aí, ó. O E, quanto que vale o E? Não é 200 gigapascal ou 200 mil megapascal? Dividido por FY, 250 megapascal, dá 800. Raiz disso dá 28 e pouco, 28,28, que multiplicado por 0,45 dá o 12,73 aqui, que eu cheguei nesse B sobre T limite. E aí, olha só qual é o entendimento da norma. Este daqui, ó, o 13,26, é o B sobre T da peça que eu escolhi. Esse B sobre T limite é o que a norma diz como limite para o índice de esbeltez, para esse cara aqui. Então significa que se meu índice de esbeltez for menor que o limite, a minha peça não vai ter flambagem da mesa, tá? E se ela não tem flambagem da mesa, o meu Q é igual a 1, né? Não vai reduzir nada. Porém, dá uma olhada no nosso exercício. A minha esbeltez deu 13,26 e o meu B sobre T limite deu 12,75. O meu foi maior. Se ele foi maior, então logo haverá influência da flambagem local. Beleza? Vai ter influência da flambagem local, porque o meu B sobre T real é maior do que o B sobre T limite estabelecido na norma. Beleza? Esse é o primeiro passo. Agora, como é que se calcula o parâmetro Q sabendo que vai influenciar? Então, pessoal, aí você tem que voltar um pouquinho na página 126 e vai lá no item A. Vai lá no item A, pessoal. Tá vendo o item A? Tá escrito elementos do grupo 3 da tabela F1. E é exatamente o nosso grupo, o grupo 3. Então a gente vai utilizar essas fórmulas que estão aí. Tá vendo? Umas fórmulas grandes, né? E aí, dá uma olhada como é que tem que ler, tá? Dá uma olhada como é que tem que ler. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Não vou mostrar sempre não, porque dá muita dificuldade. Mas olha só como é que a gente tem que ler. Essa linha aqui, essa linha, que é S é igual a tananã, tananã, ela vale se o meu B sobre T que eu encontrei for maior que esse e menor que esse. Agora, se o B sobre T que eu encontrei for maior que esse cara aqui, o 0,91 E sobre FY na raiz, aí eu tenho que usar essa fórmula para achar o QS. Beleza? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir se o B sobre T está entre esses dois valores ou se ele é maior que esse valor. Para saber se o QS eu utilizo essa primeira fórmula ou a segunda fórmula. Beleza? Então, simbora aí, pessoal. Simbora lá. Vamos calcular então o B sobre T, aliás, esses parâmetros aí, ó. Dá uma olhada, 0,91 raiz de E sobre FY, se eu calcular isso dá 25,73, o 0,45 eu já tinha calculado, deu 12,73, beleza? Então, o nosso B sobre T, que deu 13,26, eu vou até escrever aqui, ó, 13,26,
ele é maior que o 1273, ele é menor que o 25. Então a gente está na primeira linha, tá? A primeira linha diz que QS é igual a 1,34 menos 0,76 de B sobre T vezes raiz de FY sobre E. Beleza? E aí eu coloquei a continha embaixo aqui, ó. 0,76 B sobre T é o 13,26. Raiz de escoamento 250 megapascal dividido por 200 gigapascal. E aí eu cheguei no valor de QS igual a 0,98. Como a minha peça não tem elementos AA, o Q é o próprio QS que deu 0,98. Pessoal, então se a gente pegar a fórmula original lá do nosso dimensionamento, que é essa aqui, perceba que a gente já acabou o parâmetro Q. O AG é tabelado, o FY é tabelado, o gama é 1.1, o Q a gente já achou. Falta ir atrás do parâmetro X só, tá? E o parâmetro X é o segundo passo que a gente deve fazer. Ele é um pouco mais delicado, um pouco mais chatinho, tá? Então vamos lá, pessoal. A flambagem global, que é o parâmetro X, ele vai depender do lambda zero. E aonde que vai estar escrito isso na sua norma? Lá na página 44. Vai estar lá, fator de redução X, que depende do índice de esbeltez reduzido, que é o lambda zero, tá? Beleza, pessoal? Então, pessoal, o negócio é simples aqui, ó. Você precisa do Q, já temos o Q. Já temos esse cara. O AG já temos, o FY já temos. A gente precisa ir atrás do NE. Esse NE é a problemática agora. Para resolver o NE, você deve abrir o seu anexo E. Vai lá no anexo, eu vou até escrever de novo, você escreva aí também, no anexo E. Beleza, pessoal? Lá está escrito força axial de flambagem elástica e coeficiente de flambagem. Pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, dá uma olhada no item E1, valores da força axial de flambagem elástica. Eu vou mostrar para vocês aqui também na minha gambiarra de vídeo. Então, olha só. Eu tenho... Vou aumentar um pouco, perdão. Olha só, eu tenho esse anexo E, tá aqui. Aqui ele só fala valores axial da força e aqui ele começa a especificar cada uma delas. Essa aqui é seção com dupla simetria ou simétrica em relação a um ponto. Pessoal, a nossa seção ela tem dupla simetria? Ela não tem, né? A gente está falando de uma cantoneira. Se fosse seção com dupla simetria, como por exemplo uma viga I, aí você calcula o NEX, o NEY e o NEZ. Calcula esses três e vai escolher o menor deles, tá? Porque o menor deles é onde vai acontecer a flambagem, tá? Mas no nosso caso, dá uma olhada aqui, ó. Item E.1.2. Seções monossimétricas, exceto o caso de cantoneiras simples previstos no item E.1.4. Pessoal, nossa seção ela é monossimétrica sim, não é verdade? Ela tem um eixo de simetria único. Professor, me mostra qual que é esse eixo de simetria aí. Então, olha só, imagine que eu tenho aqui, ó, vou dar uma rabiscada para você. Uma cantoneira aqui e uma outra cantoneira ligada a ela aqui, ó. Professor, e esse espaço no meio? Esse espaço no meio pode ser preenchido por uma chapa, por exemplo, tá? Beleza? Tá, então aqui é a seção dupla cantoneira, não é mesmo? Tá, qual é? Imagine que eu trace uma reta dessa maneira aqui, ó. Uma reta dessa maneira, né? Vou utilizar uma régua aqui. Tracei uma reta dessa maneira. Perceba que o lado de cima não é igual ao lado de baixo. É óbvio que não é. Agora, se eu traçar uma reta dessa maneira aqui, ó, perceba que o lado direito é igual ao lado esquerdo. Isso me dá, então, a confirmação de que o perfil dupla cantoneira ele é monossimétrico. E aí, para isso, gente, eu tenho que calcular o NEX e o NEZ. Mas dá uma olhada na fórmula do NEX. O NGX é maravilhoso. Olha só, NEX é π² EI sobre K vezes LX ao quadrado. Agora, e o NEYZ, que é a flambagem elástica por flexo-torção? Dá uma olhada, pessoal. Ele
depende do NEY, que é a flambagem em torno do eixo Y, e ele depende do NEZ, que é a flambagem por torção. Então a flambagem por flexotorção, ela depende do eixo Y e depende da torção. Então esse caso que a gente tem do item E.1.2 é o caso mais sinistro de todos, porque eu tenho que calcular um NEX e o NEYZ. Mas para calcular o NEYZ, eu preciso do NEY e do NEZ. E aonde está esse NEY e NEZ? Está no caso anterior. Está aqui, ó, como que é o NEY e como é o NEZ. Então a gente vai precisar ir atrás de todas essas contas aí. E é por isso que eu disse que o parâmetro X, ele é mais enjoado, sim, ele é um pouquinho chato. Mas eu comecei aqui, ó, pessoal, agora pega lá o seu enunciado para a gente começar a anotar as coisas aí. Então, pessoal, o NEX, ele está na fórmula, π² vezes EI. Então, dá uma olhada. π² vezes Z, tá? 2/10⁸. Vezes, quem é o I? Dá uma olhada lá no seu inércia, tá escrito 46 centímetros a quarta. Então, 46, 10 a menos 8, para transformar para metro, né? Beleza? Dividido pela barra ao quadrado, com o K valendo 1, porque a norma pede quando a gente inclui os efeitos de segunda ordem. Tá bom? Então o K vale 1, a barra tem 2,828 de comprimento, porque ela é uma diagonal, né? Raiz de 2 vezes 2, que dá esse valor aí. E fiz a continha, cheguei então que o meu NEX vale 113,4. Essa é a carga de flambagem por flexão, né, no eixo X. Essa é a carga de flexão por flambagem no eixo X. Vamos para a próxima. Carga de flexão por flambagem no eixo Y. Pessoal, a fórmula é a mesma se você olhar lá na norma. π² EI sobre o KL ao quadrado. Porém, o I agora é a inércia em relação a Y e deu esse valor, 23571, flambagem por flexão, eixo Y. Beleza, pessoal? Agora, nós temos a flambagem por torção. A flambagem por torção, que é o tal do NEZ, ele vai utilizar alguns parâmetros, que é o parâmetro R0, é o parâmetro Gzão, é o parâmetro J e o parâmetro CW, beleza? E eu coloquei todos eles o que é aqui, tá? Então o R0, ele é o raio de giração polar, ele se calcula dessa maneira, raio de giração em x ao quadrado, raio de giração em y ao quadrado, mais a coordenada do centro de cisalhamento ao quadrado em x e a mesma coisa em y ao quadrado, todo mundo na raiz, beleza? O Gzão é o módulo de elasticidade transversal, que é 77.000 MPa, tá? Ou 77 gigapascal. Isso é um dado da norma mesmo. E a constante de torção da seção, ela é dada dessa maneira aqui, ó. É o B, a largura de um elemento, vezes a espessura do elemento ao cubo, dividido por 3 e soma em todos os elementos da minha seção, tá? Do meu perfil aí, tá bom? Esses parâmetros, na maioria das vezes, eles já vêm calculado pra gente, tá? Mas vale lembrar que nem sempre, tá? Nem sempre, então fica aí a dica de cálculo. Bom, pessoal, eu tô aqui com o anexo I aberto pra gente chegar nesses valores aí, tentar calcular esses valores. Vamos lá. O CW é o tal da constante de empenamento, ela também tem uma formulinha aí, ó, a inércia, isso aqui para a seção I, né, para vigas I. Ela é inércia em Y, a altura externa da seção menos a espessura, isso ao quadrado, dividido por 4, é uma constante de empenamento que chama. Então, pessoal, eu calculei o parâmetro R0, olha aí, ó, todo mundo ao quadrado, Rx, Ry, o x0 e o y0. E da onde eu tirei esses valores? Esses valores eles estão na minha, no meu enunciado. Por isso que eu peguei eles lá, fiz a conta, deu 3,9. O meu J, que é a constante de torção da seção, eu calculei aqui também,
deu 0,9, mas eu percebi que no seu enunciado também já tem ele, que é o tal do IT, tá? Então o nosso J, na norma tá J, no enunciado da UFSCar ele chamou de IT, né? Que tem a ver com a inércia de torção. E aí, com isso, eu consegui calcular o NEZ, pessoal. Consegui calcular ele todinho aí. O NEZ tá todo demonstrado aqui. E cheguei finalmente na flambagem por torção, que deu esse valor, 455,62. Vale lembrar, pessoal, vou até voltar às duas folhinhas, que o meu NEY e o meu NEZ, eles só estão sendo calculados porque no fundo eu preciso do NEYZ, que é a flambagem por flexo-torção, como a norma me mandou. A norma mandou eu verificar em X e por flexo-torção. Em X a gente verificou, deu 113,4 e agora vamos verificar a flexo-torção. Pessoal, a fórmula da flexo-torção é essa coisa horrorosa aí, tá? Essa coisa horrorosa. E aí, pessoal, eu consegui calcular ela. Só substituí o NEY que eu tinha calculado, o NEZ, e fiz todos os parâmetros aí, ó, o Y0R0. Nessa fórmula não tem nenhum parâmetro novo, tá? Só na fórmula NEZ que tem esses parâmetros chatos aí, que é o R0, o CW, o J e o Gzão, tá bom? Bom, com isso, pessoal, eu fiz a continha, tá? Cheguei nesse valor de 197,01. Então, pessoal, vamos mostrar para você lá de novo. Olha só, voltei a folhinha aqui. O meu NEX deu 113,4. O meu NEYZ deu 197. Então, pessoal, significa que quando eu chegar no 113, a minha peça já está flambando. Não preciso chegar no 197. A resistência ela não pode ser a de 113, tá? A carga de flambagem ela tem que ser a de... perdão, retiro o que eu disse. A carga de flambagem ela não pode ser a de 197, porque quando chegar no 113 ela já vai ter flambado. Então o meu limite que eu vou utilizar é o 113. Logo, o meu NE é igual a 113,4. E aí finalmente saímos desse anexo E, tá? E vamos voltar lá para a página 44 no fator de redução. Pessoal, lá no fator de redução, o índice de SBUTs reduzido é com aquela formulona Q vezes AG vezes FY sobre NE. Então o Q está aqui, o AG tabelado, o AG está tabelado. Eu botei 10 a menos 4 porque é centímetro, transformei para metro. Aqui o FY, tá? Beleza? E dividi por NE, que é a minha carga ali, bonitinha. 113,4. Isso me deu lambda zero igual a 1,58. E aí, pessoal, para você achou o lambda zero, para você achar o parâmetro x agora, tem duas maneiras, tá? Tem duas maneiras. Ou você tenta ler na página 45, né, a figura 11, que é um gráfico, ou você tenta ler esse gráfico, ou você vai para a tabela 4. Vou mostrar qual que é a tabela para vocês aí. Vou mostrar qual que é a tabela. Tá vendo essa tabela aqui? É ela que você vai utilizar. Como é que utiliza ela? Então, ó, o meu lambda zero é o valor que eu vou entrar. A coluna, ele vai mostrar a unidade e esse carinha aqui, ó. Tá bom? O número após a vírgula. Ele vai mostrar a unidade e o número após a vírgula. Já esse outro cara, ele vai mostrar só o segundo número após a vírgula, tá? Beleza? Ele vai colocar esse decimal e esse o centesimal, né? Acho que é assim que chama. Não sei se estou falando errado ou certo. Mas vamos lá, o nosso não era 158? Então você começa nessa linha aqui, ó. 1,5. Beleza? É nessa linha que nós vamos estar. 1,5 aqui, ó. Nessa linha. Agora, não é 1,58... Eu não tenho que acrescentar 008 nesse cara aqui, ó. Deixa eu tentar melhorar aqui. Só para que você consiga ler. Ó, o meu 1,5 está aqui. Beleza? E o meu 008... O meu 008 está aqui, ó. Então eu tenho que cruzar esse aqui
com esse daqui, tá? Se eu cruzar ele aqui com esse, vai dar esse número aqui, ó, 0,351. Beleza, pessoal? Entendeu como é que acha? E aí, ó, 0,351 é o que eu já tinha achado. Quem não quiser fazer isso, pode utilizar as fórmulas que estão descritas no item 5.3.3.1, tá? Pode utilizar essas fórmulas aí, ó. Então, se o seu lambda 0 for menor que 1,5, não é o nosso caso é um lambda maior que 1,5, 158. Então, o parâmetro é x é igual a 0,877 dividido por lambda ao quadrado. Beleza? É assim que faz. Portanto, pessoal, finalmente, a minha força normal de compressão resistente de cálculo, ela vai ser 0,98, que é o Q, vezes 0,351, que é o X, vezes 11,6, que é o meu AG, vezes 250, que é o meu FY, dividido por 1,1, que é o meu gama. E aí, finalmente, eu cheguei que a força deu 90,68. E aí, pessoal, vale lembrar lá do enunciado, da primeira página da combinação de ações, que a minha força de compressão era 40,4, tá? Então, eu tenho 90,68, que é maior que 40,4. Portanto, ok para o estado limite último. Beleza, pessoal? Beleza. E aí a gente quase acaba o dimensionamento da compressão, porque falta verificar o ELS. E o ELS, pessoal, ele está lá na página 46 da sua norma. Vai lá, pega lá, abre lá, página 46. O item 5.3.4, limitação do índice de esbeltez. Então, o 5341, ele fala que os meus lambda, que é o meu índice de esbeltez real, que é o comprimento destravado dividido pelo raio de giração, comprimento destravado dividido pelo raio de giração, ele diz que esses valores não podem ser inferior a 200, beleza? Ele fala isso aí, ó. Esse primeiro é o RX, 282 é o comprimento da barra, dividido por 1,98 é o RX. Depois eu tenho o RY, e aí no item 5.3.4.2 da norma, se você ler aí, ele diz também algo bastante interessante. Ele diz o seguinte, que se eu tiver barras compostas por dois ou mais perfis, como no nosso caso, que eu tenho uma dupla cantoneira, eu tenho que pegar o índice de esbeltez menor que eu tiver, como se ele fosse sozinho. Então eu peguei o comprimento destravado dividido por 1,27, e esse 1,27, pessoal, é o meu RZ, é o meu raio de giração no eixo Z, que é aquele eixo para cantoneira simples, tá? Então esse daqui, ó, é o de cantoneira simples, beleza? E ele diz que o da cantoneira simples, ele tem que ser menor que metade de qualquer um da cantoneira dupla, tá? De qualquer um da cantoneira dupla, beleza? Ele diz isso aí nessa parte da norma aí, tá bom, pessoal? Então eu fiz a continha aí e ele disse que o meu cara não está ok, ele não passa no estado limite de serviço. Então a solução para isso era colocar um travamento, né, umas presilhas de travamento. Então, pessoal, como é que é? Vamos voltar aqui, perdão. Então, a quantidade de presilhas, ela vai se dar dessa maneira que eu demonstrei nessa próxima folha, que é só o seguinte: como o meu índice de esbeltez tinha que ser menor que 71,5, que é metade do índice de esbeltez da seção dupla, eu encontrei um L, que é a distância entre presilhas. Tá? Então, a cada 90,8 eu tenho que colocar uma presilha. Como eu não coloco presilha nas pontas, porque essas pontas são apoios, o número de presilhas vai ser o tamanho da barra dividido pela distância entre presilhas menos 1.
Então, se eu colocar 3 presilhas, 3 travamentos, essa peça ela é liberada no estado limite de serviço. Então, nós verificamos a UELU e ela passou muito bem. Já no ELS, a gente verificou que ela não passa, então você precisa utilizar um travamento. Beleza, pessoal? Muito longo esse exercício, bastante complexo, tá? Pode crer que na aula presencial esse tipo de exercício também dava muito trabalho, tá? Muito trabalhoso. E vai na norma e volta em anexo E, anexo F, parâmetro X, parâmetro Q, e um é QA, o outro é QL, o B sobre T mínimo, são muitas coisas, tá? Mas é essa maneira que calcula, e eu espero que você tenha conseguido acompanhar. Vale lembrar que você pode pausar o vídeo e voltar, e abra a norma, pegue os seus caderninhos, tá? Façam anotações. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Tenha uma ótima tarde, um abraço.